Olha só, a aprovação do governo Lula na área ambiental caiu, conforme revelou uma pesquisa recente do IPEC, destacada em reportagem do UOL. Em abril de 2024, a gestão ambiental do presidente tinha uma avaliação dividida. 33% a considerava boa ou ótima e 33% a classificavam como ruim ou péssima. A pesquisa de setembro mostra que 44% dos entrevistados agora avaliam a atuação de Lula na área ambiental como ruim ou péssima, enquanto 27% a consideram boa ou ótima. Essa queda é atribuída, em parte, à percepção de que o governo não agiu com a rapidez necessária diante dos incêndios que devastaram áreas importantes, como a Amazônia, levantando suspeitas de que muitos desses focos foram deliberadamente provocados com o objetivo de causar desgaste político ao governo. Fábio Júnior, qual a sua opinião? O governo poderia ter tido mais agilidade, mais eficiência no combate a essas queimadas? Qual a sua visão? Acho que sim, Rafael. A gente vem acompanhando aí já tem um bom tempo, por exemplo, que não tem concursos do IBAMA, que não tem fortalecimento, né, das forças aí que poderiam estar lidando com essa questão ambiental, seja a própria Força Nacional, a Polícia Federal, o IBAMA, como eu disse, o ICMBio. Então a gente vem, desde o governo Bolsonaro não tem concurso, o Lula infelizmente prometeu, ainda não cumpriu, ainda tem 2 anos aí para a gente ver se ele vai cumprir, né? A promessa de fortalecer essas forças de proteção, mas a gente vê realmente um problema a nível de coordenação federal e um despreparo total também por parte dos governadores, que é quem controla o corpo de bombeiro, né? Quem deveria estar a postos para conseguir atender fazer esses atendimentos também, e das próprias prefeituras. A gente acompanhou aqui em Goiânia uma série de incêndios dentro da própria cidade, chegaram a queimar parte de casa, que chegaram a queimar vários campos, né, lotes vazios aí, e a gente não viu em nenhum momento uma ação enérgica por parte do poder público para conseguir coibir esse tipo de prática, né? Pelo contrário, as pessoas sempre se eximindo da culpa, cada poder colocando a culpa um no outro, quando a gente sabe muito bem que a culpa ela é coletiva, né? Precisa de uma coordenação de todos os níveis para conseguir combater esse tipo de prática criminosa. Pois é, mas não existia um engajamento muito forte contra as queimadas por parte dos artistas na época do Bolsonaro, e agora esse establishment, né? Sim. Esse sistema não fala nada, os artistas estão calados, não é uma contradição? Eu acho que assim, a parte da culpa disso é do próprio Bolsonaro, né? Porque quando você pergunta ao Lula o que ele está fazendo, ele fala que está resolvendo. E isso acalma os ânimos, né? Pode não estar resolvendo, mas ele pelo menos diz que está resolvendo. Quando perguntava para o Bolsonaro o que ele ia fazer, ele falava que não era responsabilidade dele. Ele falava, isso é culpa de quem está botando fogo, o que eu tenho a ver com isso? Igual na Covid, né? Ele falava, eu não sou coveiro, não tenho nada a ver com isso. Então, realmente, um líder, ele acaba colocando caos na sociedade quando ele se exime da culpa, da responsabilidade que é dele. Ele tem que bater no peito e assumir responsabilidade, como o Lula tem feito. Por bem ou por mal, não sei analisar qual dos dois tratou melhor essa questão dos incêndios, mas o Lula, pelo menos, está puxando a responsabilidade para ele. Professor Marajá, qual a sua opinião de quem é a culpa, qual o motivo dessa queda na popularidade do Lula na questão ambiental? Rafael, eu gosto muito da TBC e do seu trabalho porque a gente tem a oportunidade de mostrar essas ambiguidades do discurso da esquerda e da prática da esquerda. Eu tenho que parabenizar você, parabenizar os nossos diretores, nossa produtora Aline. Veja, cadê os grandes artistas, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, né? A Amazônia está queimando. Eu estou sentindo saudade desse pessoal cantando na mídia. Aquela música pela Amazônia. Ou seja, a gente está percebendo, Rafael, que isso tudo é só o quê? Demagogia. Eles não estão preocupados com a Amazônia. O que eles estão preocupados, de fato, são com as verbas da Lei Rouanet. Eles estão preocupados, de fato, são com os projetos que vão trazer dinheiro para eles. Na verdade, não tem sinceridade de coração. Então, isso desmascara não só a má gestão, porque quando se aumenta tanto os gastos na máquina pública, como o Lula fez, aumentando ministérios, inchando a máquina pública, sobra pouco dinheiro na ponta da linha. Isso é um fato. Ele já é presidente há quase 2 anos. Como é que ele não se planejou? Se fosse ano passado, talvez o argumento que Bolsonaro tivesse deixado uma situação, até talvez fosse um argumento interessante, mas já está no meio do mandato dele. Quer dizer, Bolsonaro já não assina desde 2022, ele assina de lá para cá. Por que ele não se planejou ano passado? Trouxe Marina, que criticava o Lula, que falava que o Lula era corrupto, que desviava, fazia coisas erradas. Nós sabemos que boa parte desses políticos que hoje estão aliançados com o PT, eles têm uma outra pauta. É uma pauta que não está preocupada com o bem-estar. Nós sabemos, segundo dados aqui do UOL,
que a área queimada do Brasil já são uma área do tamanho do estado do Paraná inteiro, né? E mais, imagine agora, quando o Lula quer criar esse novo órgão, que é uma autoridade climática, ele quer propor uma maior concentração de recursos, mas nós sabemos que isso no Brasil é muito demorado, as chuvas estão chegando. O próprio Arthur Lira já sinalizou que desde que essa autoridade seja assumida por alguém neutro, político e ideologicamente, a Câmara vai apoiar, mas senão não passa na Câmara. Ou seja, nós estamos aqui fazendo só um discurso que na prática não vai resultar em nada. Antes de que Lula possa ter alguma medida efetiva, as chuvas já voltaram. Por fim, vamos lembrar o que você colocou, só dando um gancho, né, Rafael? Sim. Ele na ONU foi colocar a culpa no Bolsonaro e na própria ONU. Não, porque a ONU não está engajando, a ONU não está fazendo a proteção do meio ambiente. Quer dizer, se a culpa não é do Bolsonaro, é da ONU. E como sempre, né, nunca é dele, é sempre de um amigo dele ou de um terceiro. Infelizmente, pouco mais do mesmo, né? Mas esperar o quê? Do governo do PT. Muito bem, daqui a pouco a gente vai tentar colocar no ar, inclusive, a música, né, que serve para hoje também. Essa luta pelo combate aos incêndios, contra as queimadas, essa luta ambiental, ela deveria ser suprapartidária e supraideológica, ou eu estou enganado, mas o que acontece é que, lamentavelmente, existe um lado, ou seja, a esquerda pode queimar à vontade, que todo mundo fica em silêncio, ou pode deixar queimar? Acho que de maneira alguma. Acho que a própria esquerda tem se mobilizado para pressionar o governo nesse sentido. Como o próprio Rafael disse, né, o governo está ali composto por várias pessoas diferentes, inclusive pessoas de direita que estão ali na base do próprio governo, né? Então, tem os setores lá, por exemplo, ruralistas, tem os setores desenvolvimentistas, cada um ali está fazendo lobby pelos próprios interesses. Mas o Lula, pelo menos, né, trouxe os ambientalistas para dentro do governo. Isso eu acho que é um passo fundamental no sentido de, pelo menos, discutir e tentar propor soluções. Eu acho que a Marina está no governo, por exemplo, é excelente. Se nesse momento, por exemplo, ela tivesse sendo exonerada, retirada do cargo, aí eu acho que realmente era uma questão de todo mundo se preocupar com o que está acontecendo, mas o governo tem feito esforços. Como eu disse, eu acho que é responsabilidade de todos os níveis do que está acontecendo. Não retiro a culpa do governo federal. O governo federal deveria ter se antecipado para conseguir organizar, planejar um plano de resposta, mas infelizmente não conseguiu, e isso pode ser reproduzido para os outros poderes também. Como eu disse mais uma vez, né, quem tem o maior efetivo para conseguir combater queimadas, que é o governo do estado, que tem o corpo de bombeiros, enfim, que tem um efetivo policial enorme, também não se preparou, e isso a gente está falando não só de Goiás, a gente está falando do Brasil inteiro. Então é realmente uma questão de mudança de cultura. A gente tem que dar importância para a questão ambiental, porque sou eu, é você aí de casa, todo mundo aqui que está sofrendo, né, com essa quantidade de lixo no ar que a gente tem que respirar e que pode a qualquer momento fazer mal para a gente, dar um câncer de pulmão, dar um enfisema pulmonar. Então todo mundo tem que estar preocupado com isso e trabalhar para melhorar. É porque a Marina sempre bateu nessa tecla, né, dizendo que era um absurdo esse tanto de queimada, que o governo Bolsonaro estava sendo incompetente, agora está na mão dela. Entre criticar e fazer, existe uma diferença? Com certeza, Rafael. O pessoal sempre é muito bom para criticar, mas na hora do vamos ver a gente sabe que não dão conta. Isso já era esperado. Porque quando não se governa com um corpo técnico, se governa com um corpo político, esse é o resultado que vai acontecer. E aí, mais uma vez, o que a gente percebe é que a esquerda quer só terceirizar a culpa. Privatiza, particulariza o que é bom, aquilo que merece elogio, embora nem sempre seja, mas aquilo que está acontecendo de ruim não, é culpa de alguém, não é nossa. Mas a verdade que nós precisamos saber é que Marina sempre foi aí uma pessoa que, em tese, engajada aí na esquerda, criticando o Lula, e agora está lá, junto com o Lula, apanhando na própria ONU. Por quê? Porque quando você coloca uma imagem de satélite para funcionar, e nós temos aí o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com monitoramento via sensoramento remoto, usando satélites, sensores termais, a gente sabe captar onde estão essas queimadas. Aí quando a gente compara isso com outros países do mundo, por exemplo, nós temos parcerias com a NASA demonstra, fala, olha, aconteceu uma tipicidade, né? Porque naturalmente sempre também quem tem queimado nos Estados Unidos, a Califórnia é muito tradicional, mas lá eles fazem contenção, lá eles têm uma estrutura muito bem planejada e organizada, então eles conseguem manter um certo padrão. Aqui a legislação também falha nesse aspecto. Falha muito, Rafael, porque de não punir essas pessoas. Sim, falta presença de Estado. Tem uma professora chamada Berta Becker, que ela já faleceu há alguns anos, chamada de Dama da Amazônia. Ela foi professora do Instituto Rio Branco e ela tinha um diferencial, Rafael. Ela ensinava os futuros representantes das embaixadas, né, os futuros representantes do Alto Comissariado Brasileiro,
a conhecer a Amazônia por terra. Então, ela, quando dava aula no Instituto Rio Branco, para você que é nosso ouvinte telespectador em casa, o Instituto Rio Branco é um instituto que forma os diplomatas brasileiros. É um órgão do Itamaraty, né, do Ministério de Relações Exteriores. Então, ela levava esses futuros diplomatas na Amazônia. Ela ligava para a Força Aérea e falava, eu preciso de um avião, preciso de alojamento, eu vou passar 2 meses com esses futuros representantes do Brasil para eles saberem o que é o Brasil de verdade. E realmente, quando ela forma esses quadros eles vão para fora do Brasil representar o Brasil naquilo que a gente tem de melhor. Porque o Brasil hoje é um dos países que tem, do ponto de vista de preservação de APAs, da preservação e do uso de áreas de conservação, do mundo, assim, disparado do mundo. Quando a gente compara, inclusive, o próprio Balanço Energético Nacional, que nós falamos no último encontro, é um documento do Ministério de Minas e Energia, 80% da nossa energia é renovável, Rafael. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente mostra um trecho da música dos artistas. Eu estou falando sério, né? Porque tudo virou direita e esquerda, mas essa música pode ser usada agora. Porque o incêndio, a fumaça, ela atinge gente de direita, de esquerda, branco, negro, azul, amarelo, homem, mulher, atinge todo mundo. Então a gente precisa fazer uma mobilização nesse sentido, no que diz respeito à legislação, no que diz respeito a uma política efetiva de combate que envolve também os estados, envolve a prefeitura, envolve todo mundo, mas o governo federal deveria chamar, né, todos esses entes para que a questão fosse resolvida. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre esse assunto e muitos outros aqui no TBC Debate.